pessoas queridas, como estão vocês? Conforme o combinado, né, nesse momento que a gente está passando, por esse momento de crise, por esse momento de pandemia, que a gente precisa criar, né, estratégias interessantes para que a gente consiga manter a estratégia de aprendizado, ao mesmo tempo que a gente enfrenta esse momento tão delicado e da necessidade, né, não tem outro termo, do isolamento social nesse momento. Eu trago para vocês aqui algumas discussões importantes, né, assim, do que a gente vem trabalhando em sala de aula. Nessa semana, eu quero que a gente trabalhe basicamente duas coisas, né? Assim, a gente faça uma retomada do que a gente vinha discutindo anteriormente em relação ao campo do contrato terapêutico, mas a gente também já começa a falar sobre esse segundo tópico, né, que é o capítulo 2 desse livro que a gente está trabalhando, que é o livro Técnicas em Gestalt, Aconselhamento e Psicoterapia. Hoje, especificamente, a gente vai falar de dois temas, né, que estão no capítulo 2, que são fundamentais para a gente entender um método clínico e as bases da Gestalt terapia, que é a fenomenologia. Quando a gente fala em Gestalt terapia, isso a gente começou a, né, isso está discutido lá desde o primeiro capítulo desse livro, a gente pode enumerar aí 5 características fundamentais que durante todo o semestre a gente vai estar retomando para falar do campo gestáltico. O primeiro é um foco nas experiências que emergem aqui e agora, e aí para isso a gente vai precisar refinar o conceito de awareness, o conceito de fenomenologia e mais tarde falar sobre o princípio paradoxal da mudança. Reconhecer o caráter relacional da psicoterapia, né, assim, de que é um campo co-criado, a gente também vai poder falar um pouquinho sobre isso aqui. E a gente vai poder falar um pouco também o que significa construir uma relação dialógica dentro do campo terapêutico, falar o que é pensar o campo, né? E aquilo que talvez seja o ponto mais importante da construção de um psicoterapeuta, que é uma atitude criativa e experimental com relação ao processo terapêutico. Lembrando que o processo terapêutico é um campo prioritariamente ético e estético. O que significa isso? Que é um campo, primeiro, ético, de acolhimento àquilo que é estranho, àquilo que é diferente, àquilo que deriva dentro do nosso campo vivencial, mas também estético, porque é um campo de experimentação. Lembrando que estética aqui tem a ver justamente com esse caráter experimental, né? Com esse caráter da gente poder vivenciar, né? se permitir vivenciar coisas diferentes dentro do processo terapêutico. Seja um sentimento que eu não entre em contato, ou falar algo que normalmente eu não falaria, ou permitir que aquilo que é estranho, né, aquilo que eu não compreendo, tenha lugar. Né? E o nosso papel como terapeuta é justamente criar uma situação terapêutica que permita que isso de fato aconteça. Né? Então, o que quer dizer quando falamos em fenomenologia? Né? Lá no quarto semestre, a gente discutiu bastante os aspectos mais históricos, né, da fenomenologia enquanto campo da filosofia. Aqui, nosso interesse tem mais a ver com a aplicação dentro de um modelo clínico. Mas lembrando que a fenomenologia ela foi criada por um filósofo, né, matemático chamado Edmund Husserl, e que essa discussão que ele traz para a filosofia vai ser relida, né, rediscutida por inúmeros outros filósofos, principalmente que vão trazer um caráter mais existencialista, apesar de ser polêmico chamá-los de existencialistas, né, como, por exemplo, Heidegger, Merleau-Ponty, e talvez aquele que assumiu, um dos únicos, né, que assumiu realmente a alcunha de existencialista, que foi Jean-Paul Sartre. Não podemos esquecer nunca, né, da importância de Karl Jasper, que por mais que ele não seja de fato assim rigorosamente um fenomenólogo, ele trouxe uma atitude compreensiva para o campo das psicopatologias, mas vai ser Mertat Boss e Ludwig Binswanger, né, dois psicanalistas que depois vão reler a psicanálise a partir do modelo fenomenológico, no caso do Boss mais especificamente Heidegger, no caso do Binswanger, tanto Husserl quanto Heidegger, e vão começar a trazer essa leitura fenomenológica para o campo da clínica psicológica. E também não podemos esquecer Amadeu Georg, né, que foi um dos caras muito importantes para pensar a fenomenologia no campo da pesquisa, que também não é o nosso foco aqui. Mas que é importante lembrar que a fenomenologia
tanto pode ser compreendida lá no campo, né, no aspecto da filosofia, né, de onde ela nasce, mas também no campo da clínica, a partir desses teóricos, mas também no campo da pesquisa científica, e é uma metodologia importante, enfim, que em outros contextos vocês vão poder discutir um pouco mais. E o que significa pensar o método fenomenológico de investigação? Né? A fenomenologia ela precisa ser pensada como uma atitude diferenciada no processo clínico. E que atitude diferenciada é essa? Antes de qualquer coisa, uma atitude não interpretativa, uma atitude descritiva, uma atitude que tem como objetivo a gente poder trabalhar com aquilo que surge dentro do campo terapêutico. E ao invés de pressupor alguma coisa sobre isso, a gente vai poder falar mais sobre isso daqui a pouco, ela vai justamente buscar descrever os dados imediatos que estão ali presentes nesse campo relacional. É por isso que a fenomenologia ela retoma um certo lugar de ingenuidade, né? Merleau-Ponty vai trazer muito isso, de apreender o mundo de forma ingênua, né? De forma interessada, de forma fascinada. A fenomenologia ela propõe essa fascinação pelo mundo, fascinação pela experiência. Por isso que uma atitude fenomenológica tem a ver com esse lugar de presença, de integração, de, enfim, presentificação daquilo que se apresenta com o cliente. Né? Por isso que ela é um modo dinâmico de você poder olhar para aquilo que acontece nisso, que talvez seja o jargão da Gestalt terapia e das psicologias humanistas, que é o campo do aqui e agora. Lembre-se que falar de aqui e agora não significa então dizer que não importa o passado, mas não importa o futuro, mas que quando eu penso no meu passado, lembro do meu passado, ou quando eu conjecturo o futuro, isso tem a ver com uma experiência presente que me traz uma série de sentidos e afetos que são presentes. Por isso cabe a gente discutir algumas das características fundamentais que têm a ver com essa atitude fenomenológica. A redução fenomenológica, o aspecto descritivo, o que a gente vai chamar de horizontalismo, e uma certa curiosidade fundamental que faz parte do nosso trabalho terapêutico. O que significa falar em redução fenomenológica? Falar em redução fenomenológica, antes de qualquer coisa, a suspensão, faltou um Szinho ali, dos a priores e dos preconceitos. O que significa isso? Que quando eu estou frente ao cliente, eu preciso buscar compreender o que é a experiência presente, o que ele me traz, ou ela, né, naquela situação terapêutica específica. Não pressupor a partir de teorias, a partir de vivências pessoais, a partir daquilo que é habitual, pressupor o que quer dizer algo ou o que ele deveria estar sentindo a partir daquela experiência. Suspensão não é a mesma coisa que não ter a priori, mas é reconhecê-los. Né? É estar presente, é ter uma atitude terapêutica de reconhecer os seus próprios sentidos, reconhecer os seus próprios preconceitos, reconhecer os seus a priori e suspendê-los para que a gente possa apreender aquilo que o cliente traz na sua experiência. Nesse sentido, quando o meu cliente fala, por exemplo, de que está deprimido, eu não preciso ir buscar lá no CID-10 ou no DSM, ou, enfim, qualquer manual psicopatológico, ou no que a teoria psicológica me diz o que é depressão e como eu posso operar com ela. Porque no final das contas, quando ele me diz que ele está deprimido, eu ainda não sei exatamente que sentido isso tem para ele, como isso aparece para ele, como ele vai poder trabalhar esse aspecto dentro da sua construção. Então, cabe ao terapeuta ser capaz de suspender isso para buscar, na experiência presente, o que acontece. Por isso que é importante que a gente consiga reconhecer o que é a afetividade e o conteúdo, né, aquilo que é falado, ele vai aparecer no momento da situação terapêutica. E por isso que a gente vai poder construir o significado disso ali no ato terapêutico. Eu não posso já ter trazido de casa o meu sentido sobre a depressão. Né? Eu preciso, junto com o cliente, ajudá-lo a construir um sentido e um significado sobre essa experiência que se apresenta naquele momento. E aí, frente a esse aspecto da redução, a gente vai poder ter uma atitude descritiva. Né? Descrever e não interpretar o que surge, ou seja, não pressupor aquilo que acontece. Isso aparece a partir de determinadas frases, do tipo, eu estou percebendo que a sua respiração está mais rápida. É diferente de eu dizer, eu estou percebendo que você está nervoso. Né? Porque aí significa que eu estou pressupondo o que ele está sentindo, mas eu posso perceber uma respiração mais ofegante, eu posso perceber um movimento corporal, né? Daqui a pouco a gente vai poder falar mais disso.
a própria compreensão daquilo que a gente chamou de resposta empática, né? Parece que você está dizendo que isso é muito importante para você, tentar compreender aquilo que o cliente está trazendo, com o máximo de proximidade possível daquilo que ele traz. E se alguma sensação, algum sentimento se apresenta de maneira explícita, a gente pode devolver isso, mas trazendo isso sempre com a dúvida. Né? Você parece, né? Eu não estou dizendo que você está. Né? Você parece angustiado, ou então você parece triste quando me traz isso, para que a gente possa ajudar justamente o cliente também a se perceber e se reconhecer dentro desse processo. Né? Da mesma forma, eu posso dizer, percebi que você chegou 10 minutos atrasado, é diferente de eu dizer, você chegou 10 minutos atrasado porque você está resistindo. Mas eu percebi isso, e o que isso significa? Essa descrição ela vai ser muito importante para uma atitude diferenciada que a gente vai discutir melhor depois, que tem a ver com essa atitude de você poder, como é que eu poderia dizer isso melhor? De você poder reconhecer junto com o cliente o que de fato está acontecendo naquele momento. Né? E aí, para isso, a gente precisa estar muito integrado, muito presente, muito atento aos movimentos fenomenológicos que o campo produz. Por isso, a gente tem que ter sempre essa atitude atenta, né? Essa curiosidade, que a gente vai falar disso daqui a pouco melhor. Essa atenção. Lembre-se, o fato da gente estar ali cara a cara com o nosso cliente ou com a nossa cliente faz com que a gente possa estar atento a todos esses movimentos, ao corpo, à respiração, né, ao movimento, à forma da fala. Eu posso falar de maneira mais impositiva, eu posso falar de maneira mais branda. Então, há toda uma série de movimentos que são fundamentais que a gente precisa estar atento, porque isso nos fala justamente daquilo que se apresenta enquanto afetividade no campo terapêutico, mas também aquilo que escapa, aquilo que nem sempre o cliente ou a cliente eles vão estar atentos a esse movimento. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente vai apresentar isso, porque é, esse tipo de intervenção não é comum. A gente precisa ensinar, muitas aspas, o cliente ou a cliente a fazer terapia. Né? A se perceber, a reconhecer aquilo que está acontecendo no processo terapêutico, para que a gente consiga, de fato, ajudá-lo a compreender isso. Então não basta eu chegar e dizer, né, vejo o teu movimento do pé. Digo, olha, eu percebo que teu pé está se movimentando, eu percebo que tua mão está se movimentando, eu percebo que tua respiração está mais rápida. Né? E eu acho que isso pode ser um dado importante. Vamos tentar investigar isso. O que, é que tu acha que está acontecendo? Me descreve também o que você está sentindo. E aí essa atitude vai ajudando o cliente a perceber o seu. Lembrar desse processo que nós vamos chamar de horizontalismo, ou seja, dentro de uma atitude fenomenológica não existem dados mais ou menos importantes, na verdade tudo que se apresenta precisa ser considerado, né? De um movimento a um discurso, tudo isso precisa estar num certo lugar de horizontalidade para que a gente consiga, a partir do reconhecimento dessas novidades, produzir sentidos dentro daquele contexto. Isso pede do cliente ou da cliente um lugar diferente, né, de reconhecimento, né? Assim, para isso a gente precisa de uma curiosidade ativa. Né? A gente precisa estar realmente, é por isso que eu uso a palavra genuíno. A gente precisa estar realmente, genuinamente interessado pelo que o cliente ou a cliente fala e as suas questões. Aquilo realmente precisa me interessar. Né? E eu vou manter essa atitude diferenciada porque aquilo me interessa. Por isso que a atitude fenomenológica é diferente do que a gente chama muitas vezes de neutralidade científica. É comum que as pessoas perguntem assim, mas suspender os a priori, descrever, não é a mesma coisa que o positivismo fala, né, de ser neutro? Não. Porque a neutralidade, ela pede um distanciamento. A gente, na verdade, faz todo esse exercício de horizontalismo, de descrição, de redução fenomenológica, justamente para que a gente consiga manter uma atitude de interesse, né? Nós, na verdade, suspendemos não porque a gente pressupõe de um afastamento, mas a gente está realmente interessado em qual sentido aquilo tem para o outro e não nos nossos a priori. Então, por isso que a gente tem que evitar questões do tipo, por quê? Por que você sente isso? Por que você faz aquilo? Primeiro, porque essas perguntas vão atrás de um nexo causal, elas não são compreensivas, elas não nos ajudam a abrir. E a gente precisa pensar muito em intervenções, mesmo que seja uma pergunta que seja feita, né? Eu tenho insistido muito em sala, né, com vocês sobre essa questão das perguntas, a gente tomar muito cuidado com isso.
Mas a gente precisa colocar questões, mesmo quando estamos perguntando, que abram o diálogo e não que feche. Se eu te pergunto que dia é hoje, você me diz dia X. Mas se eu te pergunto como você se sente, isso abre, isso permite com que a pessoa possa ampliar o seu diálogo. Isso talvez seja uma chave fundamental. Né? A psicoterapia ou a intervenção, ela sempre precisa abrir interesse, abrir curiosidade, abrir fala e não fechar. Né? E também a gente pode, dentro dessa curiosidade ativa, fazer isso que no texto eles chamam de exploração microprocessual, né? Assim, tá muito atento como é que eu estou me sentindo, como é que está a minha respiração, como é que está a minha percepção, e aí eu falo, eu no lugar de cliente, ou seja, ajudar o cliente, agora o nosso lugar de terapeuta, a perceber esses pequenos movimentos, a estar atento, atenta a esses pequenos movimentos. Porque isso fala muito da nossa experiência presente. Se minha respiração começa a acelerar em um determinado momento que eu estou falando de um assunto, isso é um dado importante. Eu posso voltar a atenção a isso para que a gente consiga compreender de fato o que está acontecendo ali dentro do processo terapêutico. Então a gente precisa adotar uma posição de ingenuidade, né, clínica. Então, assim, aquilo que eu venho insistindo, não pressupor nada, não entender que eu já sei de alguma coisa, uma certa ingenuidade no sentido de brincar, né, com as palavras e poder compreender o que as palavras estão te dizendo, o que os movimentos e as afetividades estão te dizendo. Não se apegar a rótulos ou ideias pré-determinadas em relação ao que é dito e a forma como é dito. E aquilo também que a gente estava falando, falar de maneira mais didática, inicialmente, né, sobre nossas intervenções, para que o cliente também entenda o que, é que a gente está fazendo. Né? Quando eu peço para que olhe para o corpo, quando eu peço para que descreva, quando eu peço para que entre em contato com a experiência presente, ele precisa saber para que a gente está fazendo isso. Então, nunca se esqueçam de que nesse primeiro momento é fundamental que a gente ajude o cliente a entender o que está acontecendo ali no processo. Certo? Algumas questões importantes, né, do método fenomenológico aplicado à clínica é reconhecer sua própria, você terapeuta, né, a experiência fenomenológica, estar atento aos efeitos, né, o efeito que o cliente ou a cliente produz em você. Então, eu preciso estar ali também numa atitude descritiva comigo mesmo, o que, por exemplo, a Virginia Moreira, né, que é uma acepista, chama de dupla escuta. Né? Ouvir o cliente, mas também ouvir o que se passa na gente. Eu estou me sentindo mais ansioso, eu estou inquieto, o cliente traz esse assunto, isso me deixa mais nervoso, ou me deixa com medo, ou me deixa triste. Que a gente possa fazer também essa escuta nossa, para que a gente possa também compreender fenomenologicamente o que passa na relação. O que o método fenomenológico nos ajuda? Né? Primeiro que o cliente se sente ouvido e compreendido. Né? Quando eu me interesso pelas questões do meu cliente, quando eu me atento de forma não julgadora, né? E posso de fato acolher da maneira mais amorosa, sem romantizar essa palavra, possível aquilo que o cliente traz, ele vai poder se sentir ouvido, se sentir compreendido, acolhido, e isso choca diretamente com um movimento muito próprio nosso, da nossa cultura, que é a autocrítica e a culpa. Né? Isso também ajuda no aumento, né, da awareness, da nossa presentificação, da nossa compreensão sobre nós mesmos, né? E também vai ajudar o cliente a retomar um certo interesse pelo seu próprio processo. Isso porque, lembrem-se que uma das questões fundamentais do contemporâneo, né, é essa perda do interesse por nós mesmos. Né? A psicoterapia não deixa de ser um lugar em que a gente retoma, ou na verdade constrói, muitas vezes, esse interesse por nós mesmos. Né? Se eu digo que a minha ansiedade é exclusivamente o efeito, digamos assim, de uma regulação hormonal, eu não estou interessado em mim, eu não estou interessado na minha vida. Se eu acho que minha depressão tem a ver exclusivamente com uma doença, o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou construindo para mim mesmo enquanto projeto? Esse interesse por nós mesmos, a nossa cultura, ela elimina. E a psicoterapia nos ajuda a construir, mais uma vez, esse lugar de sermos uma questão para nós mesmos. Me colocar em questão. Então, o modelo fenomenológico de intervenção também nos ajuda a isso. O
cliente também pode começar a perceber as suas formas de percepção e ação no mundo, ou seja, como ele repete, como ele age, quais são os seus hábitos, quais são as suas maneiras, né, de lidar com as diferentes situações. E também o método fenomenológico ajuda o cliente a perceber que o processo clínico ele é compartilhado, ou seja, as informações, aquilo que acontece no processo terapêutico é construído juntamente com o cliente, né? Então não é ele sozinho que dá, ou ela sozinha, que dá significado à sua vida, ou não é o terapeuta que faz uma interpretação e diz para o cliente o que é que ele percebeu ou ela percebeu sobre sua vida e agora pode lhe dizer a forma correta de viver. Mas sim, é um companheiro existencial. É alguém que está junto com você, né, junto com o cliente ou com a cliente, construindo sentidos e significados sobre a própria existência, né? Então esse movimento ele é muito importante, né? Lembrando que quando a gente faz uma intervenção, né, a gente, na verdade, está pensando uma coisa de um campo muito maior, por isso que a gente vai falar que o processo clínico é esse processo de figura e fundo, ou seja, quando a gente atenta para alguma coisa ou intervém em algum aspecto da vida do cliente, seja numa forma de fala, seja num conteúdo, seja num, enfim, qualquer pontuação que seja, isso emerge de um contexto muito maior, ou seja, se torna figura a partir de um fundo maior, né? E aí a gente vai poder ajudar essa pessoa a compreender suas formas de interrupção, que mais tarde, né, em outras aulas, a gente vai poder discutir melhor, né? Então, nossas intervenções sempre vão ter a ver com esse lugar de possibilitar awareness, né? Que nossa próxima aula da semana que vem vai falar justamente sobre isso. Dito isso, saindo do campo do método fenomenológico, a gente pode falar então desse outro aspecto que é muito importante, que é a noção de campo em Gestalt terapia. Quando a gente fala em campo em Gestalt terapia, o ponto fundamental é isso, né? O reconhecimento de que todos os processos são construídos a partir de relações e não de uma individualidade ou perspectiva isolada. Ou seja, nós somos construídos em relação. Nós vivemos em relação. Quando a gente vai para a psicoterapia, mesmo no lugar de cliente, a gente vai falar de nossas relações. A Gestalt terapia é uma abordagem que olha para as relações e não para as pessoas em sua individualidade. Por isso que, a gente já vai falar mais disso, a gente precisa entender que a construção do processo terapêutico é uma construção co-construída, né? Se apresenta na relação entre terapeuta e cliente. Por isso que não existe uma questão puramente individual. Não existe uma fala puramente individual. A gente está sempre falando de nossas relações. Isso tem muito a ver com o nosso fundamento gestáltico, né, da psicologia da Gestalt. Um teórico importante da psicologia da Gestalt é um cara chamado Kurt Lewin, né, que escreveu talvez um dos campos mais importantes para a dinâmica de grupo, mas que justamente trouxe para o campo da psicologia, especificamente as psicologias de grupo, esse lugar relacional, né? Entendendo que a nossa atitude, o nosso comportamento sempre tem a ver com jogo de forças, sempre tem a ver com jogo de relações que se estabelecem num campo co-criado, nas quais participam questões individuais, mas também questões biológicas, psicológicas, sociais, políticas, econômicas, enfim, históricas, né? E que a gente precisa entender nossa atitude dentro desse campo co-construído. Por isso que quando a gente fala do campo, a gente pode olhar para o campo a partir de 3 pontos de vista. O que a gente vai chamar de campo experimental ou fenomenal, ou seja, como essa pessoa percebe seu corpo, como ela percebe suas relações, como ela percebe aquilo que tem a ver com seu campo fenomenológico, o campo fenomenal, né, a maneira como ela percebe o mundo e suas construções. Podemos falar do campo relacional, que é o que se constrói entre terapeuta e cliente. Existe um gestalt terapeuta chamado Jean-Marie Delacroix, um gestalt terapeuta francês, que ele vai trazer uma coisa muito importante que ele chama de terceira história. A psicoterapia fala de uma história que é a do terapeuta, fala de uma história que é a do cliente, mas fala de uma terceira história, que é isso que é construído na relação. Por isso, nunca se esqueçam disso. O cliente ele não narra uma situação, ele narra uma situação para seu terapeuta. Ele não vivencia um sentimento, ele vivencia seu sentimento com o terapeuta. Por isso que a gente precisa entender o nosso lugar e a importância do nosso lugar dentro do processo terapêutico.
não é simplesmente falar sobre alguma coisa, que é o processo curativo da psicoterapia, mas é falar para alguém disposto a ouvir. Então, o que cura no processo terapêutico, com muitas aspas essa palavra, mas aquilo que há de terapêutico dentro do campo psicoterapêutico é justamente o aspecto relacional. É aquilo que está entre. É a nossa, assim, é a nossa e nós terapeutas, disponibilidade para ouvir e construir algo dentro da perspectiva do cliente, né? De ajudá-lo a dar sentido àquilo que acontece dentro do seu aspecto. Então, e aí a gente vai poder olhar para um terceiro aspecto, que é o campo maior, o contexto mais amplo, que envolve questões culturais, históricas, políticas e espirituais. A gente não pode ignorar, por exemplo, que nesse momento de pandemia, né, houve um aumento considerável por procura por atendimento online. Isso pode parecer óbvio, mas as pessoas têm se tornado mais sensíveis a buscar psicoterapia, mesmo numa situação na qual as pessoas agora têm que atender, né, em suas casas. Mas isso por quê? Porque a gente não pode ignorar o fato de que essa questão, que é uma questão de saúde pública, que é uma questão epidemiológica, ela afeta diretamente a vida das pessoas. Então, as suas queixas têm a ver com a solidão, com um certo lugar de isolamento, que tem a ver com um certo lugar de estar consigo mesmo, né? Que não é fácil. Né? Tem a ver com medo de perder o emprego, como é que eu vou me sustentar até o final do mês, já que eu não estou ganhando dinheiro porque eu sou comerciante, o que vai ser do futuro, se minha família adoecer. Então, essas são questões que a gente precisa compreender, né, entender que faz parte do movimento histórico, cultural, político que a gente está vivendo. Né? Então, a gente não pode achar que quando a gente está dentro do consultório, aquele cliente ou aquela cliente está deslocado de um contexto muito maior. Né? De um contexto que perpassam questões políticas, sociais, culturais. Né? Então, quando eu escuto, por exemplo, o sofrimento de alguém, eu não posso ignorar que ali há questões de gênero, há questões de raça, questões enfim, de uma série de fatores que podem ser extremamente violentas para aquela pessoa. Né? E que uma sensibilidade para isso é muito importante. Então, isso significa entender que uma pessoa sempre está dentro de um campo, está sempre dentro de uma perspectiva maior. Né? Então, não esqueçam que a gente sempre está lidando com aspectos relacionais. A minha relação comigo mesmo e com os meus diferentes aspectos, a minha relação com o meu terapeuta e a minha relação com o meu contexto maior, que é a cultura, a política e os aspectos, inclusive, espirituais, ou seja, aquilo que transcende a nossa dimensão puramente individual. Então é isso, pessoal. Para esse primeiro momento, eu queria trazer essas reflexões para vocês baseadas no texto. Não esqueçam de fazer as atividades que estão sendo disponibilizadas. Né? É um momento de exercício, é um momento de reflexão, é um momento também, né, de autoconhecimento sobre os nossos processos de aprendizado, mas também um momento também de muita, digamos assim, de muita, enfim, talvez seja amorosidade consigo próprio. Né? Assim, reconhecer o seu próprio limite, reconhecer o que está difícil, né, reconhecer o seu próprio ritmo. Né? E aí isso é o legal também de vocês poderem ter esses materiais gravados, que vocês podem assistir quando quiserem, mas também da gente poder conversar, trocar e se encontrar mais vezes. Então lembrem-se que nos horários das aulas eu vou estar presente ali para a gente poder conversar mais e poder conversar questões mais específicas das dúvidas de vocês, mas que também qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem recorrer ao nosso fórum, né? E colocar lá a pergunta lá na plataforma do Moodle, entra no fórum, coloca a sua questão, e aí ou eu respondo lá, ou a gente conversa sobre isso, outras pessoas podem interagir, né? Ou então até gravar um vídeo sobre isso. Esse momento agora é da gente poder se reinventar no nosso processo educacional, sabendo que a gente tem uma questão maior aí, que é a gente poder cuidar das pessoas e poder, enfim, né, poder ser solidário num momento tão difícil para tanta gente. Ok? Então, um abraço para todo mundo que está aí assistindo e a gente vai conversando por aqui.